Olá, o meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo. Hoje o título do vídeo é Psicologia. Saquei esse material do livro chamado O Consolador, da Lavra do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Para falar sobre esse assunto, pensei comigo, vou buscar o que significa psicologia, qual o significado de psicologia, né? Encontrei um autor que diz assim, que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Melhor dizendo, diz ele, a psicologia estuda o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que o finaliza e seus processos mentais, que passam pelas sensações, emoções, percepções, aprendizagem, inteligência e assim vai, né? Esse é o conceito que eu encontrei. O Espírito Emmanuel diz assim, que não são apenas os órgãos do sentido do homem a influenciar no seu cotidiano, conforme ainda pensa a psicologia. Diz ele que as lembranças anímicas das múltiplas experiências vivenciadas, desde os instintos sempre presentes em nós até as reminiscências da razão mais antigas, também influem. São as recordações latentes do pretérito demonstradas pelo fenômeno das inteligências prematuras que a miúde nós observamos, alega Emmanuel. E eu fico pensando, quando li esse trechinho, né? Fiquei pensando comigo que eu já assisti 2 ou 3 vezes o vídeo de uma garotinha de 6 anos, então ela tinha 6 anos à época, hoje ela tem 11, uma garotinha de origem chinesa, que executava um violino com a maestria de quem tinha intimidade com ele há décadas, e ela tinha apenas 6 anos de idade. Diante de uma orquestra e de um maestro famosos, ela inseriu-se na sua execução com bastante dignidade, com bastante profissionalismo, com bastante conhecimento do material, fato esse que impressionou aos experts no assunto. Hoje essa menina tem 11 anos. Isso mais não é do que essa inteligência prematura que emerge na criatura. No caso dela, emergiu ainda em tenra idade. E foi uma imersão, foi algo que emergiu de bom que aquele espírito tinha. No caso, a sua facilidade em lidar com o violino, em conhecer a música. A questão psicológica, na vista dos psicólogos ou da psicologia, ainda hoje ela atribui ao cérebro as capacidades de pensamento, memória, discernimento, conforme eu li ali ainda há pouco, quando o autor do conceito diz que o que motiva o comportamento humano, o que o sustenta, o que finaliza os seus processos mentais, que passam então pela sensação, emoção, percepção, aprendizagem e inteligência. Então, o cérebro, segundo o conceito da psicologia, é o responsável, segundo eles, por essa capacidade de pensamento, memória e discernimento. Isso tudo pertence, na verdade, ao espírito. E os psicólogos, ou a psicologia, melhor dizendo, vamos falar psicologia melhor, atribui ao subconsciente, mas sem saber definir, na verdade, a contento, de uma maneira satisfatória, o que é subconsciente. Por exemplo, procurei também em textos de psicólogos, ou textos da psicologia, encontrei que a consciência é a mente racional, que ela tem a capacidade de pensar, definir o que é certo ou errado, ter noção de tempo e espaço, e que o subconsciente não é racional, não é racional. Ou seja, tudo que você conseguir impregnar a sua mente subconsciente, o mesmo aceitará como verdade. Isso se torna maior quando encaramos que esse lado da nossa mente tem grande parte do controle sobre nós. Então diz lá que o subconsciente tem grande parte do controle sobre nós. Então eles chamam de lembrança anímica, nós chamamos de lembrança anímica aquilo que eles chamam de subconsciente. Nós atribuímos a lembrança anímica não ao irracional, mas o que é racional no espírito adquirido no curso do tempo, no curso de muitas encarnações. Por isso, os meios materiais de que se utiliza a psicologia para analisar o homem não a fará alcançar a origem dos problemas mentais das criaturas. Na verdade, está distanciando a psicologia da causa, que ela também só não alcançou, muito especialmente, em razão da vaidade dos seus mestres.
Naturalmente, os preconceitos científicos da psicologia, por exemplo, em relação ao espiritismo, por enquanto impossibilitam a sua aproximação à doutrina. Mas essa aproximação é inevitável, especialmente para os estudiosos, os que têm realmente interesse em buscar a fundo a questão, indo além do homem para encontrar o que o anima, que é o espírito. É inevitável essa aproximação. E a evolução dessa ciência à luz do espiritismo, na verdade, ela vem ocorrendo de maneira isolada, mas ela vem ocorrendo. E seus investigadores poderão então alcançar a solução, ou as soluções, porque o problema sempre é mais que um, as soluções precisas ao encontrarem a origem desses males e de tantas outras coisas no espírito imortal. Eles vão encontrar isso lá no espírito imortal, não no corpo físico, mas naquilo que anima o corpo físico. Somente à luz do espiritismo poderão então os métodos psicológicos, isso afirma Emmanuel, aprender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um, o que eles chamam de subconsciente, é na verdade o reservatório profundo das experiências do passado. Há vidas em existências múltiplas da criatura, de todos nós, conquistas dos pretéritos, que na verdade são depositadas em energias potenciais de modo a ressurgirem no momento oportuno. E quando elas surgem no momento nada oportuno, na nossa casa, por exemplo, nós temos um passe chamado choque anímico, que trata de apanhar aquela memória e devolvê-la à gaveta, ao arquivo correspondente, e lá ela deve ficar até que o sujeito encarnado, tendo necessidade dela, possa administrá-la sem ter problemas. Com isso, então, com a aproximação da psicologia ao espiritismo, descobrirá a psicologia, que o cérebro físico é apenas um agente passivo a retratar, ainda que palidamente, essa memória ancestral na vida física. Vão descobrir também que estavam perdendo tempo em nomenclaturas técnicas, que permaneciam analisando os efeitos e se distanciando da causa, sem uma definição séria e simples do processo mental, onde se sobrelevam, então, as profundas realidades do espírito. Somente com a cooperação do espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos e glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal, volta a afirmar Emmanuel. Essa inteligência ancestral, ela é fácil de ser identificada em nós ainda hoje. Veja a vocação, por exemplo. É um impulso natural oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas, afirma Emmanuel na sua obra, O Consolador. E eu teria como exemplo assim uma família de médicos cujo um dos filhos não se dedica à medicina, não tem interesse pela medicina, mas busca trabalhar na área da mecânica, por exemplo, engenharia mecânica, torneiro mecânico, mecânico de automóveis, construtor de máquinas e coisas desse tipo, nada tendo a ver diretamente com a medicina. Muitas vezes isso causa dor aos seus pais, causa espanto aos seus mais íntimos familiares. Todavia, esse espírito tem em si uma vocação. Essa vocação mais não é do que as múltiplas experiências que ele teve em razão das vidas anteriores, nas vidas anteriores. E ele será mecânico. Voltará a ser mecânico. Ainda que a sua família seja de médicos. Por outra, nós podemos dar como exemplo também a família de músicos, que recebe os seus filhos e todos se dedicam à música. Não por questão genética, porque os pais são músicos, mas porque são espíritos que têm na sua bagagem mental, na sua bagagem anímica, que a psicologia chama de subconsciente, experiências de vidas pretéritas com a música. E então vão exteriorizar esse conhecimento antigo na forma de vocação para a música. A loucura, por outro lado, né? Os espíritos falam da loucura. O Emmanuel fala sobre a loucura. Ele diz que a loucura é sempre uma provação difícil e dolorosa, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito, de um pretérito bastante escabroso, né? Ou ser resultante de
imprevidências de hoje. Ou o sujeito está encarnado e passa pela prova da loucura, em razão do seu desequilíbrio adquirido em vidas pretéritas, ou, nos dias de hoje, a soberba, por exemplo, leva o sujeito a atos de loucura e mesmo a total loucura. Nos dias de hoje, imprevidência de hoje. A alucinação, por outro lado, ela é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual. Emmanuel faz essa afirmativa lá. E a gente que trabalha no centro espírita, especialmente que recebe as pessoas muitas vezes possuídas de alucinações, pode avaliar isso com mais presteza, em contato direto. E o psicólogo também, só que o psicólogo ainda atribui a questões físicas e o espiritismo atribui isso a questões de natureza espiritual. Por isso, Emmanuel diz que a alucinação é sempre um fenômeno reencarnatório ou intrinsecamente espiritual, mas que pode surgir também de perturbações estritamente orgânicas que se façam reflexas no aparelho sensorial. As pessoas, por exemplo, que se entregam aos vícios químicos, elas vivem sob constante alucinação, porque o uso constante vicia o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. Isso não significa que ele adquiriu esse vício, essa alucinação, em razão da sua ação espiritual, das suas escolhas no passado, em razão da sua escolha hoje. E então, muito provavelmente, em outra ou outras encarnações, ele viverá sob alucinação, porque em razão da sua escolha atual, ele então acabou viciando os instrumentos do sentido. E como nós espíritas sabemos, tudo fica registrado no corpo perispiritual. Quando da formação de um novo corpo, ele não reproduz outra coisa senão aquilo que o espírito fez, da escolha que o espírito fez na vida ou nas vidas anteriores. Ainda sobre esse assunto, sobre o aspecto psicológico, é de se perguntar se os bons ou maus pensamentos do espírito encarnado afetam a organização psíquica de seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos, né? E a resposta do Espírito Emmanuel é bem objetiva também. Ele diz que os que vivem de acordo com as lições evangélicas, esses constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Então, se nós vivemos sempre sob a égide do Cristo Jesus, vivenciamos o Evangelho no cotidiano, em pensamento, palavras e atos, a defesa é espontânea, é natural. Porque, afinal, também alerta o Espírito Emmanuel, os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor em todas as suas divinas manifestações. Então, quando nós pensamos o bem para alguém, através da oração, por exemplo, para um amigo, para um inimigo ou para um adversário, ele vai receber. Ele vai receber e oportunamente desfrutar da bênção desse bom pensamento que nós dirigimos a ele. E muitos também dirigem a nós bons pensamentos. E nós desfrutamos desses bons pensamentos sempre que nos colocamos em sintonia com ele. E se colocar em sintonia com ele, naturalmente, é observar a questão de viver em nós as lições evangélicas. Sedutário o faremos, naturalmente. Os maus pensamentos, eles podem afetar também o seu objeto em identidade e circunstâncias. Quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Então, se nós enfrentamos o mal com o mal, naturalmente seremos alcançados pelo mal, porque estamos, naturalmente, aquecendo a essa sintonia, a essa compensação. Recordemos que em tudo Deus está, tudo pode e tudo sabe. E vamos adiante.